A história com a TecnoSpeed começou ali logo depois da virada do milênio. O Rodrigo estava fazendo o TCC dele, em graduação, e a proposta era fazer uma ferramenta que acelerasse o desenvolvimento de software de gestão empresarial. Bom, a TecnoSpeed ela começou bem antes de ser TecnoSpeed, na verdade, né? Eu lembro que eu morava em Moarama, estudei lá, me formei lá, onde eu conheci o Eric, inclusive. E eu tinha um projeto, né, que eu tinha na cabeça e que eu queria fazer, que era uma ferramenta case para fazer mais software com menos esforço, né? Era uma crença que eu tinha e que logo o Eric também começou a acreditar. E eu coloquei ela como sendo meu TCC, né, na graduação, na Ciência da Computação. Logo depois disso, né, me graduei e o Eric entrou em contato comigo, né, eu falei sobre a ferramenta para ele, né. Eu já vinha falando sobre a ferramenta para ele ao longo daquele ano que eu estava trabalhando nela. Depois que eu me graduei, apresentei a ferramenta, quase reprovei quando eu apresentei a ferramenta. Interessante isso, né? E depois ele acabou convencendo, né, o dono da empresa, a Publisoft, a investir na ferramenta. Então eu vim para Maringá, o cara topou e a gente fez um acerto, né, em termos de percentuais, um acerto bem complicado, que a gente levou anos depois, né, para recomprar a empresa. Eu lembro que eu conheci o Eric num evento que teve aqui em Maringá, da Embarcadero, em dezembro, que foi ele e o Flávio, e eu fui lá nesse evento também, já estava nesse processo ali, né, de fazer parte da equipe. E deu pouco mais de 15 dias ali, eu entrei, né, de fato eu comecei a trabalhar na Publisoft, que veio a se tornar a TecnoSpeed depois dessa empresa, essa equipe, né, dentro dessa empresa. Eu lembro que estava me batendo com o Delphi ali, daí o Palhano chegou para mim com a Bíblia do Delphi desse tamanho e falou, estuda aí. Então essa foi a minha integração, né? Foi ali que eu comecei a aprender Delphi. Acabei reencontrando o Rodrigo aqui. Ele trabalhava na Publisoft, ele e o Eric. E aí eu comecei a ter os primeiros contatos com a ferramenta SpeedCase, que ainda não tinha TecnoSpeed, né? Na época, né, o investidor que assessorava a gente, ele deu um monte de conselho bom. Mas ele era meio assim, não, totalmente old school, né? Então ele estava acostumado a fazer com empresas tradicionais. E o que eu e o Eric estávamos fazendo era uma empresa digital. Não existia isso naquela época, esse conceito, né, de vender pela internet. O software era feito de caixinhas, os caras tinham orgulho. Até é um anacronismo isso, né? O SpeedCase tinha uma caixinha. E ele nunca precisou de caixa. A gente mandava a caixa com CD gravado pro cara, com uma versão que na semana que vem já estava obsoleta, né? Porque já tinha outra. No começo deu tudo errado. A gente começava a fazer a implementação, não dava certo, faltava performance, as telas eram horríveis. A proposta que era ganhar tempo, a gente gastava mais tempo usando a ferramenta. E a gente ficava naquele, né? Será que a gente continua teimando aqui ou a gente vai procurar, né, ganhar dinheiro como um profissional na área? E aí a gente acabou insistindo, dando muita sorte em alguns momentos, mas sem dúvida para mim, ficar vivo em termos financeiros, sem ter receita de faturamento por 4 anos e meio, foi o desafio maior. Então não tinha cliente, não tinha mais de onde tirar dinheiro, investimento, então nós chegamos a vender a empresa para uma outra empresa, para um outro sócio, um outro investidor onde comprou. E aí a gente buscou então um financiamento, né? A gente buscou dinheiro, financiamento, que daria um fôlego por mais um tempo para a gente, mas aí a gente ia ter que prestar conta de todas as despesas, de tudo que foi gasto com esse projeto separado da empresa que a gente trabalhava. E aí a ideia foi, vamos criar um CNPJ. Né? E aí nasceu o CNPJ da TecnoSpeed. E aí entrei na TecnoSpeed mesmo, né? Tive esse contato com a SpeedCase e depois voltei a começar a trabalhar na Tecno. E aí estava começando o componente de nota fiscal eletrônica, ele me colocou na equipe. E aí a partir de lá, aí fui desenvolvedor, suporte, né? E aí nós começamos, né? Os 4 que estavam lá na equipe passaram a fazer parte da empresa TecnoSpeed, né? Foram transferidos ali para a empresa TecnoSpeed.
Então, inclusive, nós que fizemos a mudança, né? Eu lembro de carregar filtro de água pela escada, né? Eu e o Flávio carregando o filtro d'água lá. Aí em 2008 a gente fala que a gente pivotou, que a gente abandonou a Speedcase, né? Para focar no componente de nota fiscal eletrônica, que na época chamava Speed Labs NFE, né? E ali então começou a ter cliente. Então, para quem só programava, quem só cuidava do produto até então, começa a ter cliente. Você ter que atender, você ter que entregar, dar suporte, né? Um monte de coisa que não existia. Então, em 2008 veio um monte de funções, de tarefas, de responsabilidades novas. E nessa época, cara, eu vi o Eric, assim, em questão de meses, tendo que comprar uma impressora que tinha um monte de cartucho, assim, tal, para poder imprimir mais CD, para poder despachar no correio e teve que, literalmente, tirar o telefone do gancho pra gente conseguir trabalhar. Por quê? Porque tinha muita gente comprando, então eu falei, pô, cara, o negócio agora ferrou, não tem como não crescer agora, né? Então, a gente começou a vender muito, mas muito, da noite pro dia, assim, né? Alguns meses a gente estava vendendo demais. Esse momento eu olhei e falei, cara, que bagulho vai ficar louco. O ponto de virada foi quando a TecnoSpeed, né, quando ela comprou de volta a parte desses sócios ali, e que nós tínhamos essa dificuldade de conseguir alavancar a empresa com um investimento, porque todo o dinheiro que era gerado pela TecnoSpeed ele saía, não ficava na TecnoSpeed. Então, quando nós compramos de volta a TecnoSpeed, eu senti que dali para frente o negócio começou a mudar, que nós conseguimos reinvestir mais na empresa e eu vi que a empresa começou a crescer. Eu achava esse processo de recomprar a empresa inevitável. Eu via que era possível fazer. Desde que eu entrei como sócio, eu falei, cara, isso vai acontecer hora ou outra. Eu lembro que o dia que a gente comprou de volta, assim, foi um dia bem especial, sabe? Um dia que, enfim, tava a empresa de volta, né, com os donos ali que fariam a empresa crescer. Então, foi um momento um sentimento de missão cumprida, né? A minha história na TecnoSpeed começou em 2010, no comecinho de 2010, janeiro de 2010, recém-formado. E eu me recordo até hoje da entrevista que naquela ocasião foi feita pelo Eric. Uma entrevista super rápida e objetiva, e onde a gente definiu, logo de início, para que eu começasse a atuar na equipe de suporte técnico. E essa foi a minha primeira função dentro da TecnoSpeed. O sentimento na época era de muita gratidão por ter ingressado na área logo após se formar. Me formei em sistema de informação e então se atuar na área logo após concluir a graduação foi algo assim muito gratificante. Gratificante também de trabalhar com as pessoas naquele momento. Me recordo de boa parte delas. O time era ainda muito pequeno, ao todo naquela época nós tínhamos em torno de, 12, 15 funcionários, 20 no máximo, mas era um time muito engajado e todos tinham muito claro o propósito da TecnoSpeed de ajudar o desenvolvedor de software. Estava indo até bem, porque a gente estava só no ritmo de crescimento, 2009, 10, 11, 12, entramos no programa piloto da nota consumidor, começamos a vender bastante, a gente já se tornou referência em documento fiscal eletrônico, parecia que estava indo super bem. Aí, em 2014, teve uma crise econômica. A Tecno não estava preparada como ela é hoje, ela não tinha todo o modelo de gestão e de previsão, enfim, o Eric e o Rodrigo eles estavam também se adaptando ainda como gestores, né? Se formando como gestores. E a gente teve uma expansão muito rápida na empresa. Mas também investiu muito pesado. E eu me lembro um período que a gente teve que fazer uma operação chamada Operação Torniquete, que é uma operação de corte de custos, de gastos, assim. E, cara, não é legal você cortar custo. Outro ponto foi onde o Eric chegou para mim, Rodrigo, vem cá. Assim, o caixa não está fechando, as contas não estão... o
caixa não fecha, né? A gente tá tendo prejuízo. Eu falei, como assim, né? Aí ele me explicou lá a situação, eu falei, cara, então o que a gente faz? Tem que vender mais, né? Por que não tá vendendo mais? Aí eu fui lá no comercial, e naquela época era muito artesanal. O Danilão acho que tava lá ainda, ele vai lembrar disso. E foi uma época bem triste mesmo, assim, sabe? Parecia que tava indo tudo super bem e veio aquela turbulência, né? Mas também foi o momento da gente parar, olhar para o negócio e pensar em futuro, em sustentabilidade, que a gente não poderia ser tão frágil assim que qualquer crise ou qualquer momento pudesse vir e atrapalhar a empresa. Então a gente tinha que ter um olhar um pouco mais longo, trabalhar com uma previsibilidade maior. E também iríamos diversificar, ou seja, teríamos que ter produtos para áreas diferentes, porque se a gente concentrasse tudo num lugar só, a gente teria um risco muito grande, né? De ter algum problema de mercado, perder aquele produto e seria muito frágil para a empresa. Mesmo num cenário de mar vermelho, em alguns momentos a gente enfrentou um cenário de mar vermelho, do mercado consolidado, mas nos nossos planejamentos, diversificar o nosso portfólio, sem dúvida nenhuma, mostrava que a nossa estratégia tinha tudo para fazer a gente voar e voar bem alto. Então, a gente tinha uma ideia de crescimento que se concretizou. É difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha e tem um propósito muito forte que nos dava uma visão de futuro de crescimento, né? Ao longo desses 11 anos a gente passou por diversos marcos, sem dúvida nenhuma, e mais um que me marcou muito foi quando a gente concluiu a nova sede no 17º andar. Foi uma estrutura assim, muito bacana e mostrou, não só para os nossos funcionários, mas para o mercado como um todo, o quão grande era a TecnoSpeed, né? Então ver aquela estrutura e foi assim um marco, um dos maiores marcos, porque consolidava todo o nosso esforço de crescimento. Um outro momento que me deixou até um pouco assustado, né, foi ver que assim, de um ano para outro nós dobramos o tamanho da empresa em termos de quantidade de pessoas, né? Então foi um momento que, louco, cara, a nossa responsabilidade aqui é muito grande, sabe? Muito maior do que estamos imaginando. Acho agora eu continuo dando esse frio na barriga, né? De, pô, peraí, uma hora é você mudar de 50 para 150, que agora nós passamos ali, né, em 2, 3 anos de 50 para 150 colaboradores, né? Então cara, é surreal, né? Isso, e você olhar para frente e ver que daqui a pouco chega a 200, né? E passa 200 rápido. Cara, é muita gente, né? Dependendo de todo o trabalho que é feito aqui. Então é muita responsabilidade. A gente entendeu que pessoas eram estratégicas, né? Por empresa eram estratégicas, né? E ter um RH estratégico seria fundamental se a gente quisesse que esse parquinho fosse para além da arrebentação. A partir do momento que eu entendi o que é ser um líder, o que é ser um gestor e como o meu papel gera impacto na vida das pessoas, cara, isso virou o meu grande objetivo de vida, assim. Eu olhar e ver pessoas que hoje, mesmo as pessoas que não trabalham mais na minha área, né, e poder ver o crescimento dessas pessoas, para mim é sensacional. A gente vê pessoas que entraram aqui muito jovens e que hoje ainda são jovens, né, mas estão assumindo outras responsabilidades, né, e cada vez mais, e ver que foram pessoas que nós participamos do desenvolvimento delas. Então, é uma coisa que me orgulha muito, né, de olhar para o desenvolvimento dessas pessoas, de ver o quanto que elas crescem a cada dia aqui, né, de pessoas que às vezes entraram aqui sem saber programar e passaram por vários locais dentro da empresa, né, e foram programadores, foram gerentes, enfim, estão se desenvolvendo. O propósito nunca mudou, que é continuar ajudando o nosso desenvolvedor, nosso profissional de software. Então, o nosso slogan, né, mais software, menos esforço, continua em evidência, né? Colocando pessoas sempre em primeiro lugar, e aí eu coloco pessoas funcionários e pessoas cliente. A experiência com o cliente é muito importante, né, nesse modelo. O que é interessante é que toda dificuldade a gente consegue aprender com a dificuldade e logo na sequência vem um desafio superado, vem uma conquista nova. Isso é bacana.
isso deixa a gente sempre motivado.